Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Irmãos, que testemunho, hein? Glória a Deus. Misericórdia dele dura para sempre, não é verdade? Glória a Deus. Deus, eu creio assim também que Deus é esse Deus que nos supre. Os irmãos sabem bem disso. A família Rockefeller, norte-americana, uma das famílias mais ricas ali nos Estados Unidos. O John Rockefeller, ele morreu, e no dia o repórter perguntou para um familiar dele quanto ele deixou, e a família não respondeu. E ele pergunta para um amigo do John: quanto ele deixou? Você sabe? Ele falou: sei. Ele deixou tudo. Ele não levou nada, absolutamente nada. Então, isso nos leva a desprender um pouco mais e buscar mais a Deus, buscar mais o ser do que o ter. Abra sua Bíblia comigo. 2 Crônicas, capítulo de número 7, e versículo de número 14. É o beabá, né? Do Antigo Testamento, todo mundo conhece. Glória a Deus. Mas como a palavra de Deus ela se renova a cada tempo. Outro dia eu estava imaginando, assim, tem um tempão, né? Creio eu, que eu aceitei Jesus, e as mesmas palavras que se pregavam naqueles dias se prega hoje. Aí o Espírito Santo falou assim: puxa vida, João, né? Lá atrás, Deus que Deus deu a sua palavra, é a mesma palavra, e ela vai se fazendo nova, e as pessoas vão se convertendo, vão recebendo bênçãos através dessa palavra. Nós vamos ler aqui só um versículo de número 14. Glória a Deus. Está escrito assim na minha tradução. Aleluia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Bendito é o nome do Senhor. Podeis assentar. Irmãos, esses versículos que eles vão mais um pouco adiante, quando no versículo 16 Deus diz: porque eu escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quando o presbítero Jesus ligou essa tarde, falando para trazer a palavra, dá aquele frio, né, no coração, porque eu não sou pregador, e vira e mexe, eu não consigo falar sem esboço. E eu vou escrevendo os esboços e colocando lá na pasta. E aí eu enlouqueci: meu Deus, o que eu vou falar? Falar o quê? Aí ele me apontou lá para uma apostila, eu peguei e achei lá
isso que eu tinha feito já não sei quanto tempo, muito tempo. E essa conversa de Deus com Salomão, isso aproximadamente há 3.000 anos atrás, Salomão, ele precisava de algo, e se nós pegarmos aqui o capítulo 1, a gente vê que Salomão, ele começa a trabalhar para receber aquilo que ele precisava. O capítulo 1 desse mesmo livro, no versículo 6, diz que Salomão, ele oferece um sacrifício a Deus de 1.000 bois. É algo significativo. Quando ele diz que ele oferece esse sacrifício no altar de bronze, na tenda do encontro. Se nós trouxéssemos isso para os dias de hoje, no período da graça, então ele teria feito um sacrifício e oferecido no altar. E Deus se agrada. Então, quando a gente vai para mais adiante, se a gente pegar mesmo o capítulo 7, onde nós lemos, versículo 10 e 12, ali a gente vê Deus respondendo ainda mais a Salomão. Por quê? Porque Salomão, ele havia pedido a Deus em oração sabedoria. E agora nesses versículos nós vimos Deus vindo a Salomão de noite, enquanto Salomão estava no seu leito, e Deus, ele começa a dialogar com Salomão, e ele começa a dizer para Salomão: como você não me pediste a vida dos seus inimigos, você não me pediu longevidade de vida, você não me pediu riquezas. Quando a irmã falou aqui que 5 anos atrás ela tinha 3 vestidos, aí eu me lembrei da conversa de Deus com Salomão. Eu vou te dar sabedoria. Por quê? Porque eu pedi, quando Salomão ele estava oferecendo esses sacrifícios, o que Salomão precisava, que ele entendia no coração dele, era sabedoria para guiar uma nação, para guiar o povo de Deus. E Deus, ele começa a trabalhar na vida de Salomão e falou: olha, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar riquezas como nenhum outro homem que já houve na terra terá, e nem dos que ainda virão. E por que Deus, ele abre para Salomão? Por que Deus agrada tanto assim de Salomão? Porque ele, com toda a humildade, ele disse: olha, eu tenho que começar a me ofertar ao meu Deus. Se nós pegarmos o último capítulo de 1 Crônicas, nós vemos ali Davi já para morrer,
ele dá oferta para o Senhor, para a construção do templo. Os servos dão oferta. E aí a gente pega do capítulo 3 até o 5, a gente vê Salomão construindo o templo. E no capítulo 6, Salomão fala ao povo, e depois disso ele ora a Deus. E nós vemos no capítulo 7, no início do capítulo 7, que diz que quando Salomão faz isso, fogo cai do céu e a glória de Deus, ela enche o templo. O que eu aprendo com isso é que quando eu abro meu coração, quando eu me disponho a buscar, quando eu me disponho a me oferecer como sacrifício no altar a Deus, o céu se abre. E mais uma vez, aquilo que eu estou há tempo tentando a servir a Deus de uma maneira melhor, que eu ainda não consegui, o fogo vai descer do céu e consequentemente também me purificar. Irmãos, Salomão constrói o templo, e ele tira dali a arca que ficava em uma tenda, e ele agora transfere ela para o templo. Se nós pegarmos o capítulo 5, verso 10 e 12, está escrito assim: nada havia na arca, senão as 2 tábuas que Moisés pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, quando saiu do Egito. Nós sabemos que a arca da aliança, aquele tempo, ela era a presença de Deus no meio do seu povo. Era mais que isso ainda. Era um veículo de comunicação entre Deus e o seu povo. Era dali que o povo se achegava, e era dali que eles ouviam as orientações que vinha de Deus. No capítulo 25, versículo 21, 22 e 22, está escrito assim, Deus falando com Moisés: porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei, e eu me tornarei favorável. Quando o testemunho que é dado por Deus, quando nós guardamos dele hoje dentro dos nossos corações, certo é que se Deus não estiver sendo, ele se tornará favorável a nós. Se nós estivermos em uma batalha, em uma guerra que está difícil de vencer, Deus se tornará favorável a nós. E ele disse mais no versículo 22, ele disse: ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, irmãos, com isso eu vejo não só aquele povo daquele tempo, mas hoje nós também, Deus se torna favorável, e quando nós colocamos as nossas vidas no altar de Deus, dali ele se comunica conosco tudo aquilo que ele requer e que ele quer que nós façamos. Glória a Deus. Irmãos, os versículos 4 a 10
Salomão, ele oferece a Deus um sacrifício de 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Mas como resultado disso, depois de 14 dias, Deus dá o princípio de modelo de vida para Salomão. Nós vemos no versículo 14 que Deus ele começa assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o povo que invoca o meu nome, se esse povo implorar a proteção, ou socorro, ou auxílio, eu o farei. Porém, Deus, ele dá uma condição. Ele requer que nós, como povo dele, assim como aquele povo daquele tempo, se humilhe diante dele. E essa humilhação aqui não é estar humilde, é ser humilde, mas um estado contínuo de humildade. Lá adiante, quando Jesus Cristo ele vai falar dessa humildade no Sermão do Monte, ele diz que bem-aventurado são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, esse ser humilde, esse estado contínuo, é a forma de relacionamento com Deus, é uma condição permanente. Esse humilhar é mais que uma condição modesta. Esse humilhar é aquele que nada exige, entrega-se a Deus e aos outros, são receptivos ao ensino, são flexíveis. Então, quando eu vi aqui muita coisa, a leitura inicial e o que a irmã falou, eu falei: Senhor, obrigado. O Senhor está aprovando aquilo que tu mesmo me deste para eu falar aqui nesta noite, porque nós vemos hoje um modelo, tem um modelo de igreja que ele requer de Deus o tempo todo. É uma barganha sem fim. Não é assim que o Deus Todo-Poderoso nos entrega o melhor que Ele tem para nós. Ele disse que Ele entrega quando nós invocar, quando nós clamarmos pelo teu nome, quando nós nos humilharmos diante dele. E nós temos outras passagens que vai corroborando, vai confirmando e vai nos ensinando a forma de como lidar com a vontade do Todo-Poderoso. O que acontece é que no passar do tempo vai surgindo novas doutrinas. Os falsos profetas, eles vão enchendo os templos e ensinando uma outra doutrina que nem Jesus, nem os apóstolos e nem Paulo, mais precisamente Paulo fala sobre isso. Se alguém vier pregar
um outro evangelho que eu não vos tenho pregado, seja anátema, seja para destruição. Mas a nossa cobiça, ela faz com que a gente aplauda esses que vêm trazendo uma outra doutrina, uma doutrina para destruição. E o que me entristece é que, consequentemente, a gente vai parar na perdição, vai parar num lugar que eu eu tenho certeza, que crente nenhum quer parar, que é no lago de fogo. Irmãos, então, quando eu falei que a Bíblia, ela nos traz outros versículos que confirmam isso, Tiago, os irmãos conhecem bem, em 4:10 da sua carta, ou melhor, da sua epístola, né? Ele diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. 4:6b ele fala assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E é um perigo, porque de repente vem muitos, ou tem muitos, e que, sendo muitos, chega também até nós, que o eu, a prepotência, a soberba, ele diz: olha, eu faço, eu sou. E o que me entristece é que, na maioria das vezes, muitos de nós ainda se apaixonam por esse tipo de líder. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, Deus diz assim ao povo de Israel: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O versículo 14, parte A, diz: serei achado de vós, diz o Senhor. Mas a busca tem que ser de todo coração. João, mas como nós não buscamos? Quando nós ajoelhamos para orar, onde nós estamos, a nossa oração é de todo o coração. Irmãos, nós estamos hoje em uma busca tão desenfreada pelo ter, que eu já dobro os joelhos ali no banco para orar, pensando no trabalho de amanhã, pensando naquilo que eu não consegui resolver hoje e eu tenho que resolver amanhã. Essa busca, essa oração não é de todo coração. Impressionante que o salmista, no Salmo 16, verso 1 e 2, ele diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Porque se não for assim, fica difícil de nós lidarmos com o eu sou que apareceu a Moisés quando ele apacentava as ovelhas do seu sogro.
Quando Moisés foi chamado para fazer a obra, Moisés, isso é conhecido de todos nós, Moisés questiona Deus. Como é que ele iria entrar no Egito, se os egípcios todos tinham deuses com nome? E agora, quando esse povo perguntasse a ele, quando o povo de Israel perguntasse a Moisés, quem te enviou? O que ele ia dizer? Ele precisava, para Moisés, ele precisava de um nome, de um Deus. E Deus diz: olha, diga, o eu sou me enviou a vós. Eu sou as suas necessidades. De que você precisa? Eu tenho para dar e dar em abundância. É por isso que o texto que nós lemos, Salomão diz que, ou o escritor do livro diz que Deus diz assim, que se nós buscássemos de todo o coração, Ele ouviria o nosso clamor e consequentemente Ele sararia a nossa terra. E a promessa de Deus era para uma nação, que era a nação de Israel, uma nação inteira. Queridos, eu fico meditando muitas vezes na palavra de Deus e entristecido, vendo quanto nós estamos fracos como crentes. Deus entrou numa guerra contra os gaúchos. Nós estamos vendo aí. E não é nada mais, nada menos do que a mão do Todo-Poderoso. E eu fico olhando a igreja, nós como igreja, né? Não estou falando aqui jogando para algo, para ver, nós. A gente não consegue fazer muita coisa. A nossa busca hoje, tanto é que domingo, até vou aproveitar aqui no meio da palavra para fazer um convite para vir para a escola dominical. Nós temos 2 lições que vai falar das armas do crente. Palavra, jejum e oração. Nós queremos levantar para batalhar contra o mal de forma equivocada. O que a gente quer fazer hoje para vencer o mal é um teatro na igreja. Hoje, o que as igrejas têm feito, e às vezes tem chegado até nós, é cena cinematográfica, né? Esse auê que arruma com o diabo e aquela coisa toda. Não. Nós, para vencermos, nós temos armas espirituais, que enquanto nós usamos essas armas, Deus opera poderosamente em nossas vidas. Sabe, Salomão, ele nos adverte, não dizer que os dias passados são melhores do que os dias de hoje. E eu vejo às vezes alguns irmãos aí sempre pregando sobre saudosismo. Não é saudosismo, mas essa mesma Bíblia, ela nos convoca também, nós lembrarmos do passado
e lembrar de onde nós caímos, por que as coisas não estão acontecendo. Eu me recordo que quando cheguei no Evangelho, com aquele amor, com aquele primeiro amor, aquele fogo todo, oração, jejum, mas só porque eu fiquei vaidoso, né? Como diz o pastor Claudio Honor aqui, que ele ficou vaidoso com a igreja, as igrejas que ele estava pastoreando, e nós fomos cultuar ao Senhor ali no Abel Duarte, e o culto está acontecendo, culto lá, culto acontecendo, e nós estávamos num círculo, e chegou uma mulher que estava brigando com o marido, correu lá para onde o culto estava acontecendo e sentou no banco ali. Com poucos minutos aquela mulher caiu endemoniada. E aí ela rolava para lá, rolava para cá, e os irmãos, sai. Eu era novo convertido, mas orava muito. E teve uma hora que ela rolou e os meus pés ficou fazendo travesseiro para a cabeça daquela mulher endemoniada. E eu nem falei, eu só pensei, né? Sai em nome de Jesus. A mulher levantou na hora. Eu falei, puxa vida, como eu estou bom para expulsar demônio, né? Eu não vou contar aqui agora, não, porque o tempo não dá, mas eu paguei um preço muito alto por isso. Mas era assim. Por quê? Porque nós usávamos as armas legítimas. Nós invocávamos o nome do Senhor. Nós nos humilhávamos diante do Senhor. Nós jejumávamos. No banco, aqui, era todo domingo, a gente tinha pessoas que vinham, sentavam nos bancos aí, e nos bancos ficavam endemoniadas, né? Uma irmã do ciclo de oração chegava lá no ouvido dela, bem, né? Ou um obreiro, sai em nome de Jesus. A pessoa era liberta. Então, irmãos, precisamos lembrarmos de como era antes. Voltar às primeiras obras, às primeiras práticas, para que tenhamos condições de ajudar o povo que está aí fora, preso nos laços de Satanás. Mas continuando aqui, ainda em Tiago 2, está escrito assim: não pede, porque não pedis. O versículo 3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pede mal. Pede para esbanjar em vossos prazeres. Eu tinha uma vida modesta, simples, quando eu era jovem, com 2 roupinhas para trabalhar e uma roupinha domingueira. Hoje, às vezes, você abre o guarda-roupa, tem 1, 2, 3, 4 calças, camisa, ou terno, o que for, mas não está satisfeito suficientemente. Tem carro para andar, mas não estou satisfeito com o carro que eu tenho. Eu peço para a ostentação, eu peço para o meu próprio prazer. Eu não vivo na dependência de Deus. Ô Batista, mas isso não é culto de Deus. Não. É porque nós lemos lá atrás que Deus sararia, abençoaria, se houvesse um verdadeiro clamor, se houvesse uma humilhação diante de Deus. E hoje nós estamos vivendo uma realidade distorcida. A gente não tem coragem de sacrificar. Naquele tempo, Salomão, ele sacrificou vítimas.
E no final aqui nós veremos o que sacrificaremos hoje. Veja, e ele continua: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo constitui-se inimigo de Deus? Se nós pegássemos o contexto do versículo que nós lemos, Deus falando para Salomão: olha, se vier ao caso de eu cerrar os céus e não mandar chuva, e vocês se arrependerem dos seus pecados e orarem nesse lugar, eu vou resolver o problema. E ele, no versículo 5, ele diz: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Esse Espírito Santo que habita em mim, que habita na igreja, ele anseia, ele tem ciúmes de nós, ele tem zelo por nós, ele trata com zelo, ele nos convence e ele quer nos conduzir nesta caminhada rumo ao céu, com total desprendimento das coisas deste mundo. E se nós quisermos chegar lá, Salomão diz que é converter e lançar fora o que está dentro e não agrada a Deus. É uma renovação de mente, é uma mente transformada. Por isso nós vemos lá em Romanos 12, versículos 1 e 2: rogo-vos, pois, olha, Paulo está implorando os crentes ali de Roma: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, precisamos imediatamente desprezar esses cultos que vem com toda essa pompa de batalha espiritual, de sacrifício sem valor, para oferecermos a Deus um culto racional, um culto verdadeiro de obediência à sua palavra, nos oferecermos como sacrifício sobre o altar. Paulo diz que aquele que alista para a guerra, ele não se embaraça com negócios dessa vida, e sim, o seu prazer é agradar aquele que o arregimentou ou aquele que o alistou. Então, Deus, através dessa passagem, algo que lá de 3.000 anos atrás, onde Deus diz para Salomão: ouvirei, perdoarei e sararei. Então, o que ele quer dizer que Deus queria dizer para Salomão e para nós hoje? Cumpra os princípios e Deus cumprirá os desígnios. Cumpra os princípios da palavra de Deus e o resto Deus cuida, para que nós possamos
ser igual à semente que caiu em boa terra, produzirá 30, 60 e 100 por um. Eu conclamo, irmãos, eu convido você nesta noite. Não estou dizendo que os irmãos, as irmãs estão oferecendo adoração falsa, mas nós adorarmos a Deus de uma forma diferente, adorarmos a Deus em desapego às coisas deste século, para que nós tenhamos a oportunidade, o prazer de receber a recompensa do século vindouro. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar com você. Glorioso Deus, eterno Pai, aqui, Senhor, está, Senhor, a Tua palavra, e eu, nesta noite, ó Pai, eu te agradeço por isso, e peço a Ti, Pai, que o Senhor esteja enviando, Senhor, esta palavra como missão, para destruir, Senhor, território, Senhor, de inimigo que porventura possa estar, Senhor, alojado em alguns corações. Pai, que esta noite nós possamos sair daqui confortados, ó Pai, com a Tua palavra, com o entendimento da Tua palavra, com o entendimento, ó Pai, daquilo que o Senhor requer de nós, daquilo que o Senhor pede de nós, aquilo que o Senhor quer de nós e aquilo que o Senhor quer nos dar, Pai. Ó Senhor, quando nós nos convertermos verdadeiramente, quando nós nos humilharmos diante de Ti, invocar o Seu nome, ó Pai, de todo o coração, isso eu te peço e te agradeço, ó Pai, com certeza que o Senhor o fará, em nome de Jesus.